Em 2025 você acompanhou as notícias econômicas, mas talvez não tenha percebido o grande paradoxo que definiu o Brasil. A economia cresceu 2,4%, um número que parece ótimo no papel. Mas na prática você provavelmente não sentiu essa melhora no seu bolso, e a razão para isso é simples e ao mesmo tempo complexa. A produtividade do brasileiro simplesmente não acompanhou. Enquanto o agronegócio disparou de forma espetacular, a produtividade da mão de obra cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre. Isso significa que, como país, estamos produzindo mais, mas cada trabalhador individualmente está gerando menos valor por hora trabalhada. E é isso que vamos desvendar hoje. Vamos começar pelo herói da economia brasileira em 2025, o agronegócio. Sem ele, a história seria completamente diferente. Enquanto a indústria cresceu um tímido 1,7% e os serviços 1,8%, o agro simplesmente explodiu. O setor teve um crescimento impressionante de 11,6% até setembro. A safra 2024/25 foi um recorde histórico, com 354,75 milhões de toneladas de produção. A soja sozinha foi responsável por 177,6 milhões de toneladas. Esse desempenho fenomenal foi o que manteve a economia brasileira em movimento, enquanto outros setores importantes patinavam. Foi sem dúvida o motor que impediu uma desaceleração ainda maior. Mas aqui está o problema de depender de um único motor. Quando a gente olha a economia mais de perto, setor por setor, a realidade se torna bem mais clara e menos animadora. No terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, variou apenas 0,1% em relação ao trimestre anterior. Um crescimento quase nulo. A indústria de transformação, por exemplo, que é crucial para gerar empregos de qualidade, enfrentou desafios estruturais severos. Ela até cresceu um pouquinho, 0,8% entre julho e agosto. Mas quando comparamos com o ano anterior, houve uma queda de 0,7%. As projeções para o fechamento do ano mostram que a indústria deve avançar perto de 0,9%. Isso reflete uma retomada muito limitada e um desempenho bastante desigual dentro do próprio setor. Ou seja, o agro puxou a média para cima, mas a indústria ficou para trás. Agora vamos falar do mercado de trabalho. Um ponto que gera muita confusão. Os números podem enganar, e muito. A taxa de desemprego está em 5,4%, com 5,9 milhões de brasileiros sem emprego. Por outro lado, temos 102,6 milhões de pessoas ocupadas. À primeira vista, esses números sugerem uma situação de pleno emprego, quase um cenário ideal. Mas a realidade é bem diferente quando olhamos a qualidade desses empregos. Muitas dessas pessoas consideradas ocupadas trabalham como entregadores de aplicativos. Como Uber, iFood, Amazon e Mercado Livre, elas têm uma fonte de renda. Sim, mas a sua situação financeira pessoal não melhora de forma significativa. Não há estabilidade, benefícios ou progressão de carreira. Portanto, esse baixo desemprego não se traduz em uma melhora real na qualidade de vida da população. É um emprego que paga as contas do dia, mas não constrói um futuro. E isso nos leva ao ponto central de toda essa discussão: a produtividade. A produtividade é o termômetro mais honesto da saúde de uma economia. Ela mede quanto valor cada trabalhador consegue gerar por hora de trabalho. E os números de 2025 são preocupantes. No terceiro trimestre, a produtividade da mão de obra cresceu apenas 0,1%. Depois de ter subido 0,5% no segundo trimestre. Se usarmos outras métricas como a produtividade por hora habitual, o crescimento foi de 0,4%, e a produtividade por população ocupada subiu 0,5%. São números muito modestos, que mostram que não estamos conseguindo acompanhar o crescimento econômico geral com um aumento real de eficiência. E sem aumento de produtividade, os salários não sobem de forma sustentável e a economia não avança como deveria. Mas por que a nossa produtividade não decola? Parte da explicação está nos grandes desafios macroeconômicos que o Brasil enfrenta. A taxa de juros, a Selic, está projetada em 12,25% pelo Banco Central. Isso cria um ambiente de crédito muito caro, que desestimula investimentos produtivos por parte das empresas. A inflação medida pelo IPCA está em 4,2%, no limite superior da meta. Além disso, o déficit fiscal gera preocupações constantes sobre o cumprimento das regras fiscais. E o câmbio pressionado exige que os juros reais permaneçam altos para manter a estabilidade. Esses fatores criam um ciclo vicioso perigoso. Juros altos limitam os investimentos em tecnologia, em máquinas mais modernas e na capacitação dos trabalhadores, que são os elementos essenciais para aumentar a produtividade. Sem um aumento de produtividade, os salários não crescem de forma real e sustentável. E sem crescimento de renda, o consumo das famílias fica estagnado, o que, por sua vez, limita o crescimento econômico como um todo. É um círculo que se retroalimenta negativamente,
e nos prende em um crescimento baixo. As projeções para o futuro refletem bem esse cenário desafiador. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, projeta um crescimento de 2,4% para o ano de 2025, mas para 2026 a expectativa já foi reduzida para apenas 1,8%. Essa redução mostra que os especialistas acreditam que a taxa Selic vai se manter alta por mais tempo, o que indica uma desaceleração esperada da economia brasileira nos próximos anos. O contraste entre os setores revela a fragilidade da nossa estrutura econômica. Dependemos demais do agronegócio para crescer, enquanto a indústria e os serviços de maior valor agregado, que geram os melhores empregos e salários, ficam para trás. O agro é fundamental, é claro, mas uma economia verdadeiramente forte e equilibrada precisa de diversificação, precisa de vários motores funcionando ao mesmo tempo. Então, o que tudo isso significa para você que trabalha, que empreende ou que está apenas tentando construir um futuro melhor no Brasil? Significa que o ambiente vai continuar desafiador. Para o trabalhador, investir em qualificação pessoal, em aprender novas habilidades e buscar setores com maior potencial de crescimento de produtividade se torna ainda mais crucial. Para as empresas, o foco precisa ser total em eficiência e inovação para conseguir compensar um cenário macroeconômico tão desfavorável. É preciso fazer mais com menos, otimizar processos e buscar novas tecnologias para se manter competitivo. Não dá para esperar que o governo resolva tudo. Em resumo, 2025 foi um ano de contrastes marcantes para a economia brasileira. Tivemos o agronegócio voando alto, a indústria em marcha lenta e a produtividade praticamente estagnada. O mercado de trabalho parece aquecido nos números, mas a qualidade dos empregos deixa muito a desejar. A grande lição que fica é que crescimento econômico sem um aumento real da produtividade não se traduz em melhoria da qualidade de vida para a maioria das pessoas. O dinheiro não chega no seu bolso. Para 2026 e para os próximos anos, o grande desafio do Brasil será encontrar formas de quebrar esse ciclo vicioso. Precisamos criar as condições para um crescimento mais equilibrado, mais diversificado e, principalmente, mais sustentável que beneficie a todos. Se você quer continuar entendendo como navegar nesse cenário econômico complexo e receber análises atualizadas sobre a economia brasileira e o que isso significa para o seu dia a dia, se inscreva aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.